Nós falamos um pouco sobre o medo. E usei aquele texto onde os discípulos estavam com Jesus num barco, houve uma tempestade, eles ficaram com muito medo das águas. Acordaram o mestre que estava dormindo. Jesus então acalma aquela tempestade, olha para os discípulos e pergunta por que eles ainda não tinham fé. Por que estavam com tanto medo? Por que estavam apavorados? Hoje eu quero fazer uma outra pergunta para você. O que você prefere? Ir a uma festa ou ir a um velório? Quem prefere ir numa festa? Quem prefere ir no velório? Será que existe algum texto na Bíblia que fala que é melhor ir no velório do que numa festa? Refletindo sobre tudo isso que a gente está vendo de notícias, ontem eu estive lá em Budas Artes, no velório do pai do Ricardo da Cate, e vendo o velório, cemitério, esse monte de notícias de mortes nessa pandemia, a gente começa a refletir sobre isso. Se você tivesse a escolha entre participar de uma festa de aniversário, em que você vai comemorar a vida, mais um ano de vida, ou passar horas num velório, onde a gente lamenta a morte daquela pessoa tão especial que nos deixou, qual você escolheria? Com certeza, nós escolheríamos a festa de aniversário. Mas, querido, olha esse texto de Eclesiastes 7:2. Vamos ler juntos? É melhor ir a uma casa onde há luto do que numa casa em festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Se você não conhecia esse versículo na Bíblia, marque ele na sua Bíblia, anote ele para você não se esquecer mais. Quem escreveu Eclesiastes foi um homem chamado Salomão, um homem conhecido como o homem mais sábio do mundo. Um homem que na sua velhice começa a escrever sobre qual era a perspectiva que ele tinha da vida. Qual eram os ensinamentos que ele aprendeu com tudo que ele viveu, com toda a sabedoria que teve, com toda a riqueza que ele teve. E numa dessas reflexões, o capítulo 7 de Eclesiastes, tem muitos ensinamentos bem comparados a esse. Onde ele diz, é melhor isso do que aquilo. É melhor isso do que aquilo. Por exemplo, no versículo 1, antes desse versículo 2, ele fala que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Então, se você quiser ouvir de um grande sábio conselhos sobre a vida, leia o livro de Eclesiastes. Leia numa versão mais atualizada, como NVI, NVT, linguagem de hoje, porque algumas palavras estão um pouco mais contextualizadas. Leia o livro de Provérbios, você vai ver ensinamentos maravilhosos. Não que os outros não tenham, mas porque esses falam um pouco mais da vida, daquilo que a gente vive no dia a dia. E aí Salomão, refletindo sobre isso, ele diz, é melhor estar numa casa onde há luto, num velório, do que numa casa onde há festa. Porque quando a gente está numa festa de aniversário, a gente lembra da morte. Quando a gente está numa festa de casamento, a gente lembra de morte, de doença. Mas e quando a gente está no velório? Aí a gente lembra que a morte é o destino de todos nós. Um dia nós estaremos ali também. Portanto, não é aqui uma mensagem para você se desesperar, mas para que você encha o seu coração de esperança e viva melhor cada dia da sua vida. Cada dia da sua vida. Sabe por quê? Porque você precisa sair daqui lembrando de uma coisa, que a sua vida na terra, ela é única e ela é breve. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente acha que a gente vai viver para sempre. Você não pode se esquecer disso. A sua vida, a minha vida na terra, ela é única e ela é breve. Ela passa assim, muito rápido. Quando a gente perde essa perspectiva, a gente vive errado. A gente faz escolhas erradas.
a gente investe o nosso tempo em coisas que não valem a pena. A gente chega no final da vida com arrependimentos, porque poderíamos ter aproveitado melhor a vida. Quando você vive nessa perspectiva, você não se arrepende, porque você não se esquece em nenhum momento que a sua vida é única e breve. E sabendo que a minha vida ela é única, sabendo que ela é breve, o que você tem feito com essa vida? Os seus dias estão passando bem mais rápido do que você gostaria. Irmãos, nós já estamos no dia 15 de março. Já pararam para pensar nisso? Parece que foi ontem que a gente estava fazendo a virada do ano, a ceia de Natal com a família. Já estamos no meio do mês de março. Os seus dias estão passando muito rápido. E você precisa entender que o seu tempo nessa terra, ele é limitado. Ele tem um fim. Então não viva de qualquer jeito. Não faça coisas sem pensar nessa perspectiva. Quando eu passar a olhar a vida e a morte com mais naturalidade, quando eu não olhar a morte mais como um monstro e admitir que a minha vida é única e breve, eu vou me libertar e vou começar a agir, sabe como? Com mais autenticidade e com mais ousadia. Eu vou parar de me enganar, porque eu sei que essa vida é a única oportunidade que eu tenho de fazer o que tem que ser feito, de viver o que precisa ser vivido. Olha essa frase desse doutor em biomedicina. A morte é a mais universal do que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Muitas vezes a pessoa pode estar viva, mas já morreu. Seus sonhos, seu propósito, seu desejo de existir e de realizar projetos. Aí Tiago, no capítulo 4, pode tirar a foto, irmão. Tiago, no capítulo 4, ele fala sobre essa brevidade da vida. Versículo 14. O que é a vida? Vocês, eu, nós, somos como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Quando eu falei da Bíblia mais contemporânea, é disso daqui, ó. Esse mesmo texto numa outra linguagem. Como sabem o que será a sua vida amanhã? A sua vida é uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo dissipa. Jundiaí tem muito isso, né? Você acorda pela manhã, tem aquela neblina, né? Tem aquela névoa, aí você vai para o trabalho. A hora que você volta para almoçar ou à tarde, ela continua ali? Não, ela já se dissipou. E Tiago, ele fala então que a nossa vida, que é única, que é breve, que é limitada, ela é assim. A gente não tem certeza do amanhã. A gente não sabe se a gente terá o amanhã. Se ele chegará. Se ele vai vir. Portanto, ao olhar essas lápides, ao olhar as lápides de um cemitério, nós podemos pensar algumas coisas. Eu não sei você, mas o ambiente é triste, mas eu gosto de andar pelos cemitérios e ficar olhando as informações que tem nos túmulos. E aí quando a gente olha as lápides, uma coisa que a gente começa a pensar é, pelo que será que essa pessoa viveu? O que será que essa pessoa mais amou enquanto teve vida? Quais foram as suas paixões? Quais foram as suas lutas? Quais foram as suas dores? Quais foram os seus medos, seus traumas? Quais foram as suas angústias? Quais foram as suas maiores vitórias? Qual foi o seu legado? O que ela deixou? Só dinheiro? Ou ela marcou vidas? Deixou filhos? Deixou filhas? Quais foram os seus arrependimentos? E aí quando a gente olha, quando a gente passeia por um cemitério, a gente vê que a gente não pode escolher a data das nossas lápides. Quantos aqui escolheram a data do aniversário? A cidade que ia nascer? A família que queria ter?
Nós não escolhemos a data do nosso aniversário, a data do nosso nascimento. E não iremos escolher a data da nossa morte. Quantos aqui sabem quando vão morrer? Não sabemos. Não podemos escolher nem a do nascimento e nem a da nossa morte. Por isso, a gente vê essa informação. A data do nascimento, a data do falecimento. Em alguns casos ainda tem um tracinho separando essas duas datas. Podemos escolher as respostas das pessoas que o conhecem e darão sobre esse traço que representa a sua vida. E aí quando a gente olha isso, a gente vê que a nossa vida é só esse traço. Entre a data do nascimento e a data da morte. E a grande questão é o que você está fazendo com esse traço. Com essa vida que é curta. Com essa vida que começou e que um dia terá fim. Ou será que tem alguém que não vai morrer aqui? Tem alguém aqui que não vai morrer? Todos nós vamos. Queira ou não queira. Por isso talvez esse Salmo de número 90, verso 12, ele nos ensina uma oração muito importante. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a entender que os meus dias aqui são curtos, são breves, são limitados. Para que eu, ao reconhecer que a minha vida é única e breve, eu possa alcançar um coração sábio. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração cheio de sabedoria. Para que eu viva de uma forma muito mais sábia. Querido, se a gente sabe que a nossa vida é única, ela é breve, ela é passageira, por que não viver cada dia como se fosse o último dia? Por que esperar para amanhã, se a gente não tem certeza que amanhã chegará? Viver nessa perspectiva, olhar aquele texto de que é melhor ir onde há luto do que numa casa onde há festa, nos leva a ver, sabe o quê? Que para este mundo a gente não trouxe nada. E deste mundo a gente não levará nada. E talvez você tenha corrido atrás de coisas que não são tão valiosas assim. Talvez é tempo, nesse momento, olhando para esses textos e pensando um pouco sobre o fim da nossa vida, de nós aproveitarmos melhor essa vida que é única. Será que não é tempo de nós aproveitarmos para agora, o hoje, o presente? Conviver melhor com quem está do nosso lado? Resolver pendências antigas que precisam ser resolvidas? Amar mais? Abraçar mais? A gente não pode se abraçar aqui em público, mas a sua família você pode. Abraça mais o seu filho. Tenha mais tempo com ele. Cuide melhor da sua família. Ame mais as pessoas que estão ao seu redor. Não espere para amanhã. A gente muitas vezes sai de casa brigado, achando que a gente vai ter oportunidade de chegar de tarde para pedir desculpa e resolver as coisas. Quem garante que a gente vai conseguir resolver as coisas de tarde? E se não chegar o depois? Viver nessa perspectiva, como se hoje fosse o último dia, me liberta e faz eu viver melhor. Porque quando eu vivo nessa perspectiva, eu consigo controlar melhor o meu tempo com coisas que têm roubado o meu tempo de tantas coisas mais importantes. Imagine se você recebe um diagnóstico de que você só tem mais alguns dias de vida. Sua vida continuaria sendo a mesma que você tem vivido hoje? Sua lista de prioridade continuaria sendo as mesmas? O tempo que você gasta com coisas continuaria sendo o mesmo? Ou você queria ter mais tempo com pessoas do que com coisas? Olhando a vida nessa perspectiva, a gente é exortado, chamado por Deus a pedir mais perdão, a perdoar mais, a deixar de ser centrado em nós mesmos, a ser mais generoso, cada oportunidade que aparece na nossa vida. Ao ter essa perspectiva que essa vida é única, breve, pode acabar a qualquer momento, o pai do Ricardo estava trabalhando, de repente caiu, de repente se foi. Saudades que ficam
de homem que fez diferença naquela família, que deixa esposa e filhos. Eu e você um dia também partiremos. E devemos viver nessa perspectiva, deixando um pouco de ser tão materialista, procurando mais amar as pessoas. Vivemos uma sociedade onde as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas. A gente precisa inverter isso. A gente precisa amar as pessoas e usar as coisas. Ame mais. E esse amor aqui não é amor teórico. Porque na teoria, a gente falou isso hoje pela manhã na BD, na teoria tudo é muito lindo, mas esse mundo está cansado de teoria. Ele quer ver na prática. Então ame mais. Ame mais as pessoas. Assuma mais riscos. Se você espera uma qualificação melhor profissionalmente, assuma esse risco. Volte a estudar. Faça um curso. Se qualifique. Aceite as oportunidades que estão surgindo. Se você quer crescer mais na sua vida com Deus, invista mais na sua vida com Deus, orando mais, lendo mais a Bíblia. Não permita que o medo impeça você de crescer, de se aproximar mais de Deus, de ajudar mais pessoas. Deixe as preocupações da vida de lado. Você serve um Deus que diz, não temas, porque eu sou contigo. Você serve um Deus que diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você serve um Deus que diz, eu te ajudo, eu te tomo pela mão. Você não está sozinho. E a Bíblia deixa bem claro que a gente tem que buscar em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Não é seu esforço, não é a sua preocupação, a sua ansiedade que vai trazer essas coisas. É o seu descansar em Deus. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de cada um de nós. Deus não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Acorde diariamente para um novo dia. Acorde diariamente agradecendo a Deus pelo novo dia que Ele te deu. Mais um dia de você servir. Mais um dia de você adorar a Deus. Mais um dia de você estar com a sua família. E acorde mais um dia, vivendo aquele dia como se fosse o último dia. Não viva como se fosse mais um dia, mas viva como se fosse talvez a sua última oportunidade. Como a nossa vida vai ser diferente quando a gente começar a viver nessa perspectiva. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? A gente não vai permitir mais que a gente deixe de falar o que precisa ser falado. Se eu preciso falar eu te amo para alguém, eu vou dizer hoje. Não vou esperar amanhã. Se eu preciso dar um abraço em alguém e beijar esse alguém, eu vou fazer isso hoje. E quando a gente não faz isso, quando a gente esquece essa perspectiva, sabe o que eu vejo? Em alguns velórios, tantas pessoas que ali, depois da morte, ficam fazendo um carinho, ficam falando e ficam chorando de remorso, de coisas que poderiam ter falado e feito e não fizeram. Querido, é hoje, é agora. Essa vida que temos, ela é única, ela é breve, ela passa muito rápido. Não desperdice ela com nada que venha fazer com que você seja menos do que aquilo que Deus quer que você seja. Ele criou você para te dar a vida eterna, para que você tenha uma vida especial ao lado dele. Intensifique então o seu relacionamento com Deus diariamente. Busque Ele cada vez mais. Ame intensamente a cada instante. Seja generoso a cada oportunidade. E quando nós fizermos isso, quando a gente viver isso, quando chegar o nosso dia, e ele chegará, e a gente não sabe quando, as pessoas vão olhar a nossa partida, mas não com desespero, porque a gente deixou saudades. A gente deixou marcas positivas. E talvez a gente não estará mais aqui, mas pessoas que a gente ajudou, pessoas que a gente amou, pessoas que a gente cuidou, pessoas que a gente falou de Jesus, nunca mais vão se esquecer de nós. E a nossa vida
não será só mais uma vida, porque a gente vai fazer história. A gente vai deixar um legado. E deixar legado é muito mais importante do que deixar herança. Legado é porque você ensinou princípios, valores que uma herança não ensina e não dá. Então viva cada dia como se fosse o seu último dia. Mas não tome essa mensagem como algo para você se desesperar. Porque em Cristo nós não nos assustamos com a morte. Porque sabemos que quando ela vir, nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Quantos aqui querem ir para o céu? Mas como a gente vai para o céu? Hã? Ou a morte. Mas a gente prefere ir para o céu pelo arrebatamento, né? Deixa eu curtir aqui a família, deixa eu curtir a vida. Está difícil, tem pandemia, está tudo complicado, mas deixa eu mais um pouquinho. Mas, querido, não estar aqui é estar com Cristo por toda a eternidade. Então, para mim e para você, como povo de Deus, a morte não pode ser assustadora. A morte é tão somente deixar de estar aqui para estar no céu, onde Ele está preparando lugar para nós. E que isso seja a nossa esperança, de que um dia nós estaremos num lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais doenças, onde não haverá mais nenhuma dificuldade, porque estaremos para sempre na presença do Senhor. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento, a volta de Jesus. Mas a nossa esperança, o nosso olhar tem que estar no céu, nas coisas do alto, nas coisas de cima, não nessa terra. Porque aqui é passageiro. Estamos aqui como peregrinos. Estamos aqui como pessoas que um dia vão passar. Porque essa vida é única e é breve. E é melhor estar numa casa onde é luto do que numa casa onde há festa. Porque a gente precisa parar um pouco essa correria louca da vida para pensar no fim da vida. Se planejar para ela. E a melhor forma de se planejar para a vida é colocando para a morte, é colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Dizendo, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu quero ter o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. E aí a gente vai ter a certeza da vida eterna. E quando a gente tem certeza da vida eterna, a gente não tem medo da morte. A gente não tem. O que traz medo ao seu coração? Deus, nessa noite, dessa tarde, chegando já para a noite, está dizendo para você, não temas nada, nem a morte. Porque Romanos diz que nem a morte nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé? Vamos dizer ao Senhor, deixe Deus, através dessa música, dizer para você, independente do que aconteça, independente das enfermidades, independente das crises, independente das tribulações, independente dos vales da sombra e da morte, nada devemos temer, porque Ele está conosco. Vamos louvar o Senhor.